Olá, sejam bem-vindos a mais uma lição em 10 minutos. O nosso título de hoje é Da Cova dos Leões à Cova dos Anjos, do anjo, no caso. E o verso para memorizar traz o seguinte texto. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Isso está em Daniel 6:4. Legal, né? Essa história. Daniel. Fantástica, né? Sim, conforme a gente vai vendo a história de Daniel, a gente vai vendo que pessoa especial. Nós temos muitas pessoas especiais na Bíblia que conseguem, assim, chamar a atenção, né, na nossa vida, e Daniel é um, porque ele tinha uma coisa especial, que era o Espírito Excelente, né, Bíblia? Sim. E essa questão, sabe, do Espírito Excelente de Daniel, ela destaca no capítulo 6 de Daniel. Porque o que é esse Espírito Excelente? Daniel era uma pessoa, assim, um ser irreparável. Todo mundo só via virtudes em Daniel. Não havia nenhum algo para poder repreendê-lo. Inclusive, no capítulo 6, né, vai destacar aí na lição sobre os invejosos de Daniel. Né? E aqui não destacar a lição em 2 pontos, né? Os invejosos e os admiradores de Daniel. E os invejosos, eles viram em Daniel que não tinha como acusar Daniel. Eles viram que Daniel era irrepreensível. E eles pensaram, buscaram meios, até porque assim, o rei Dario dividiu todo o seu império em províncias e tinha os seus sátrapas e 3 governadores. Desses 3 governadores, Daniel era um. Só que o rei via tamanha excelência em Daniel que ele já tinha imaginado e colocar Daniel como o comandante de todos eles, porque ele era de grande confiança. E aí é que a gente vê, né? Ele despertou a admiração do rei pela sua idoneidade e, no entanto, os outros já tentavam persegui-lo. E é interessante isso a gente ver. A pessoa, ele não era daquele povo. Ele veio para ali como um escravo e ele se torna um grande administrador, um grande líder daquele povo pela sua idoneidade. E isso é um exemplo assim enorme para a gente, né? Nas nossas atividades diárias, o tipo de pessoa que nós somos ali. Como é que as pessoas têm nos visto? Será que elas olham para a gente e veem essa tamanha idoneidade que elas preferem nos colocar ali adiante das tarefas, porque sabem que podem contar conosco? Porque o que eu vejo ali é que quando eles armaram aquela cilada para Daniel, eles não tinham dúvida alguma que Daniel ia cair. Porque eles sabiam que Daniel era idôneo com tudo que ele fazia. Ele era idôneo, ele era responsável, ele era fiel ao rei. E ele principalmente era fiel ao Deus dele. Primeiramente, né? Primeiramente era fiel a Deus e ele obedecia ao rei, ele cumpria os requisitos do rei. E isso é que causou mais esse ciúme, essa inveja nos seus perseguidores ali. E eu achei interessante que a lição aqui no comentário diz que os seus perseguidores tentaram de todas as maneiras, mas não conseguiram. Então eles viram uma coisa que Daniel não ia negar, era a adoração ao Deus. Ele sempre colocou Deus em primeiro lugar. E eles viram que Daniel tinha o costume de todos os dias orarem ao Senhor em direção a Jerusalém. E com a janela aberta. E eu achei assim impressionante porque Daniel trazia algo que aconteceu lá na inauguração, vamos dizer assim, do templo por Salomão. Onde Salomão, na sua oração, ele diz isso, lá em 1 Reis, no capítulo 8, vai estar nos dizendo que ao apresentar o templo a Deus, Salomão diz que todo aquele que fosse levado como escravo em outro país, todo esse tempo, e virasse para esse templo e clamasse ao Senhor, o Senhor ia responder. E Daniel cria nessa oração que Salomão fez, nas palavras dele, e ele tinha esse hábito de primeiro adorar a Deus. E os seus
perseguidores, vamos dizer assim, os seus algozes, o desejo dele era justamente pegar Daniel nesse ponto. Não era que eles achavam assim, não, Daniel vai renunciar, ele vai fechar a janela. Não, ele sabia que Daniel era tão fiel a Deus, que ele sabia, olha, ele não vai renunciar ao Deus. E então agora nós vamos poder pegá-lo. Não porque eles queriam que Daniel deixasse de adorar a Deus, ele sabia que ele não ia deixar. Mas a questão é que eles queriam tirar Daniel do caminho deles, porque Daniel ele era irrepreensível, ele era um parâmetro. E isso às vezes incomoda, até nos dias de hoje. Quando você é temente a Deus, você se torna um parâmetro. E isso incomoda aqueles que estão em contrário à vontade de Deus. Mas o que eu acho interessante é que quando você decide fazer o que é certo, aí Deus se manifesta. Sim. Eu entendo que quando Daniel optou ali por não deixar nada acima de Deus, ele não queria mostrar nada, aquilo era o hábito dele. Né? Daniel, ele na realidade, ele já tinha aquele convívio diário com Deus. Não é uma coisa que ele resolveu fazer naquele momento. Era Daniel, ali agindo como Daniel. E aí, então, no momento que ele precisa, Deus aparece e fala, esse aqui é meu filho, eu vou cuidar dele. Como ele cuida de todos nós. Sim. Às vezes não da forma como a gente espera, como a gente imagina que vai ser, mas ele está cuidando. Porque, assim, na nossa visão, o fato de Daniel ser condenado e ir ser jogado na cova dos leões já é uma derrota, se a gente for ver. Mas Deus tem diversas formas de trabalhar na vida da gente, de atuar. Sim, manifestar o seu poder. Né? Sim, em favor de nós. E é interessante que a lição enfatiza ali que o próprio rei Dario, dos Medos, né? Quando ele percebeu que era uma jogada, sabe, de inveja, de ciúmes dos outros governantes e sátrapas, ele ficou mesmo angustiado com aquela situação, com aquela decisão que ele tomou. Porque ele era um admirador de Daniel. Ele percebeu, puxa vida, olha o que eles estão fazendo com Daniel. Mas, como diz que lei dos Medos e Persas não voltam atrás, então ele teve que executar. Mas outra coisa que a história nos relata é que esse rei, talvez ele nunca tinha feito uma vigília em oração a Deus. E agora, o rei dos Medos e Persas, ele faz uma vigília ao Deus eterno, pedindo, intercedendo, veja só, o próprio rei fazendo o papel de Cristo. Que quem intercede pelos servos de Deus? É Jesus Cristo. O próprio rei Medos, Dario, agora ele faz um papel de Cristo, intercedendo por Daniel. Agora eu pergunto, Deus respondeu essa intercessão do rei? Claro que sim. Eu acho que quando Deus permite que seus filhos passem por situações difíceis, é justamente Por isso. provas, né? A gente, quando passa ali por situações de aflição, de dificuldade, é justamente isso. Deus quer mostrar para o mundo que realmente é possível ser fiel a Ele, que a gente é muito mais feliz. Porque já pensou você viver uma experiência dessa? Quem é que vive uma experiência dessa? Né? Cair numa cova dos leões e sair de lá ileso. Leões famintos. Uhum. Então, quando a gente olha para a história, a gente entende como vale a pena a gente ser fiel a Deus. E eu vejo assim que Daniel, ele não tinha noção do que iria acontecer a partir daquele momento. Mas ele sabia que Deus faria algo, porque todas as vezes que eles já tinham passado ali, tanto ele como aqueles companheiros dele passaram por dificuldades ali, foi sempre para a exaltação do nome de Deus. Então eu imagino Daniel indo para a cova dos leões e pensando, o que Deus vai fazer dessa vez? Que é um exemplo para a gente pensar. Toda vez que a gente tem uma dificuldade, o que Deus está querendo mostrar? Para mim e para as pessoas que estão à minha volta com essa dificuldade que eu estou passando. Essa história do capítulo 6 de Daniel deixa muito claro no desfecho final do conflito. Existe sempre entre os seres humanos, né, um grande conflito, uma disputa, né? E Deus, ele sempre reivindica o seu povo. Deus, ele até permite que os seus servos, seus filhos, passem por provas
por batalhas, mas Ele reivindica. E ainda que você esteja passando por uma prova, por algumas dificuldades, uns conflitos na vida, lembre sempre, Deus reivindica por você. Mantenha firme, fiel, porque aqui está a fidelidade de Daniel e a reivindicação de Deus. Quando nós somos fiéis, Deus, Ele é fiel. E Ele dá-nos essa garantia, hoje e sempre. Você que está aí participando conosco, é um prazer muito grande ter você. Nós somos muito gratos por esse tempo que você passou com a gente. Mas eu quero pedir algo mais. Quero pedir que você divulgue, participe, compartilhe dessa mensagem. Ao você compartilhar dela com outros amigos, parentes, familiares, e você também está pregando o Evangelho. Você está dando um testemunho excelente, igual o testemunho de Daniel. Que Deus te abençoe.